vocês? Aqui é a Jana, sou super fã do Guia da Monografia e hoje a ideia desse vídeo é falar com vocês sobre, na verdade, responder a uma pergunta. Vocês por acaso sabem o que é um artigo científico? Se não sabem a definição do que é um artigo científico, fiquem ligadinhos que hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a definição de um artigo científico. Pessoal, é o seguinte, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, para quem não conhece, ela é famosa por ditar as regras de formatação de trabalhos de conclusão de curso que amedronta muitos estudantes, que inclusive já me amedrontou também, mas não amedronta mais, traz a seguinte definição de artigo científico. Artigo científico é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Essa é a definição de artigo científico pela ABNT, de 2003. Então vamos lá, pessoal. De forma resumida, o que seria um artigo científico? É uma forma que o pesquisador tem de divulgar a sua pesquisa, divulgar os seus achados, as suas descobertas, divulgar a resolução de um problema importante para todo um país ou até mesmo para todo o mundo, para a comunidade científica da sua área, E por que eu falo comunidade científica da área? Porque o artigo científico, por ser um documento mais técnico e ter uma escrita muito particular, que a gente chama de redação científica, é um documento que tem uma maior acessibilidade por pessoas da mesma área. Então, por exemplo, eu sou da área de meio ambiente, trabalho na área de ciências ambientais. No geral, as pessoas que leem os artigos que eu publico são pessoas da mesma comunidade científica, ou seja, pessoas da área de meio ambiente, Mas aqui vale uma ressalva interessante pelo seguinte, quando a gente escreve um artigo, a gente não deve pensar somente na comunidade científica que a gente se encontra, A gente não pode pensar somente nas pessoas da mesma área que a gente, Até porque tem várias revistas científicas, e que são interdisciplinares, ou seja, que publica artigos das mais diversas áreas. Então, quando a gente escreve um artigo, a gente precisa pensar no seguinte, será que o texto ele está acessível? No sentido de o seguinte, eu sou da área de ciências ambientais, mas um médico pode se interessar em ler, por exemplo, o meu artigo. Será que o texto está fácil de ser compreendido por pessoas de outra área? Essa é uma pergunta bastante importante de se fazer, na hora que está ali escrevendo, fazendo a redação do artigo científico. É interessante a gente começar a pensar nisso a partir de agora, tá? E aqui eu vou complementar, esse vídeo comentando um pouquinho sobre quais as principais características que uma pessoa precisa ter para escrever um artigo científico. Pessoal, qualquer pessoa pode escrever um artigo científico. Sim, qualquer pessoa pode escrever um artigo científico, não se assustem, é verdade. Claro, por ser um documento formal, e um documento mais voltado para o meio acadêmico, ele exige o que a gente chama na academia de rigor científico. Ele precisa seguir algumas normas específicas para ter chances de ser publicado, certinho? Ok, mas o que a pessoa que está escrevendo precisa ter para desenvolver aí um bom artigo? E aqui eu trouxe 6 características gerais assim, de pessoas que escrevem artigos que geralmente partiram para a área acadêmica, certo? Curiosidade. Todo pesquisador, todo cientista é curioso, Então, vamos lá.
Se a pessoa não tem curiosidade, ela não está ali disposta a saber quais os problemas dentro da sua área de atuação que existem e que precisam ser resolvidos, certo? A curiosidade instiga essa investigação mais aprofundada dos problemas que precisam ser resolvidos, né? O cientista vai lá, resolve esses problemas e o produto final seria o quê? A publicação de um artigo científico, certinho? Determinação. Sim, porque escrever um artigo científico não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil, mas também está muito longe de ser uma tarefa impossível. Se a pessoa estiver determinada, né, a divulgar os seus achados para o Brasil e para o mundo e tiver realmente assim determinada a fazer isso, ela vai conseguir. Então, curiosidade, determinação, características de quem escreve um artigo científico ou características de um bom cientista pesquisador, né? Foco. Muito fácil a gente perdê-lo, certo? Pois é, mas na hora de escrever o artigo a gente precisa estar focado, tá? Até porque o foco, ele nos dá a atenção necessária, né, para a escrita, né, para que a nossa escrita fique, digamos assim, altamente aceitável, tanto pela nossa comunidade científica quanto para outras comunidades científicas, né, tipo assim, pessoas de outras áreas. Então a gente precisa sempre manter o foco, né, para não perder o bonde. Análises. Quando eu coloco análises, a pessoa que escreve o artigo científico, ela no geral, ela tem uma habilidade de interpretar e analisar dados, tá bom? E isso é comum porque, independente da área, seja humana, seja biológica, seja agrária, seja saúde, hora ou outra a pessoa vai precisar fazer a análise e interpretação de dados, até para conseguir apresentar os resultados da sua pesquisa certinho e fazer a discussão depois. Então, a análise faz parte ali do combo de características que a pessoa que escreve um artigo científico, um documento científico precisa ter, né? Claro, escrita científica, né? Não é escrever um texto dissertativo normal, por exemplo, como não sei, por exemplo, um texto de um blog, por exemplo. Não, a escrita científica, ela requer, tá bom? Ela requer uma redação específica, a redação científica, tá? E para isso existe várias normas para que isso aconteça certinho. Então, na verdade, é uma forma acadêmica, né, científica, de transmitir ideias, tá bom? De transmitir os resultados importantes de uma pesquisa. É uma forma peculiar de escrever. E, por fim, a comunicação. Eu acho que, na verdade, quem escreve bem tende a ser um ótimo comunicador. E quando eu falo ser um ótimo comunicador, é o que a gente discutiu antes, é você conseguir transmitir a sua ideia não só para pessoas da mesma área que você, mas também para pessoas de áreas diferentes, né? Então, se a pessoa consegue fazer isso, se ela consegue transmitir a sua ideia para vários nichos, para várias áreas do conhecimento, então sim, ela é uma boa comunicadora ou comunicador, tá bom? Então assim, mas Jana, meu Deus, eu não tenho todas essas características, eu não consigo analisar e interpretar um dado ainda, às vezes eu perco o foco, meu Deus, eu não sei as regras da escrita científica. Muita calma nessa pressa, tá? Eu acho que, com exceção da curiosidade e determinação, que são características que a gente também pode desenvolver quando quer muito uma coisa, né? E na pesquisa, especialmente a curiosidade é algo natural, né? No meio científico e acadêmico. As outras características são todas características que a gente adquire na prática ao longo da graduação, ao longo do mestrado, ao longo do doutorado.
Em algum momento vocês vão fazer algum tipo de análise e interpretação de dados. O TCC, por exemplo, te permite fazer análise, te permite aprender a escrever de forma científica e também te propicia, te possibilita ter ou adquirir, né, a arte da boa comunicação. Então, calma, se não adquiriu algumas dessas características, com o passar do tempo vocês vão adquirir, sem pressa, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, tá bom? E pessoal, hoje era essa a ideia que eu queria transmitir para vocês, falar um pouquinho da definição do que é um artigo científico e quais as principais características que uma pessoa que escreve artigos científicos, no geral, tem. E se não tem, podem adquirir com certinho. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Se vocês curtiram, por favor, compartilhem, dê um like nesse vídeo e, claro, deixe seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões até de outros vídeos que eu vou fazer questão de responder todos, tá bom? Muito obrigada pela companhia e bom TCC. Beijos!